Imagine só, uma sensação estranha, quase um pressentimento, tomou conta de mim. Algo me dizia que algo terrível estava por vir, e a única saída era esconder aquilo. Não vou contar como sugere que fizéssemos isso, mas assim que deixamos a rodovia e voltamos para nosso estado, os faróis da polícia nos cercaram. Eu já tinha muitos amigos em gangues prisionais, pessoas com quem passava boa parte do tempo. E não demorou muito, 2 ou 3 dias na cadeia, no máximo, para eu já estar cheirando metanfetamina. No pavilhão onde eu estava, alguns caras começaram a compartilhar agulhas, injetando Subutex, e logo estávamos todos apagados nas camas. Era assim que eu vivia. A gangue não perdia tempo. Esse aí tá marcado, diziam. Tem um alvo nas costas. E a ordem era clara, eu tinha que ir até o cara e espancá-lo. De repente, acordei no meu beliche, sem entender como tinha chegado ali. Foi então que juntei as peças. Ele me nocauteou. E, ainda zonzo, vi quando ele agarrou minha perna e começou a dobrá-la sobre o beliche, como se quisesse quebrá-la. Minha boca estava toda cortada, eu em choque, sem reação. Onde estou? Pensei. O que estou fazendo da vida? Foi aí que passei por algo chamado libertação. Alguém me disse que talvez fosse disso que eu precisava. Eu sabia que existiam casos de pessoas que tinham demônios expulsos, mas ouvir que isso poderia estar acontecendo comigo? Achei que era loucura. Não esperava que nada acontecesse. Mas quando começaram a orar por mim, a declarar coisas, algo se manifestou. Um espírito tomou conta de mim e começou a gritar, desesperado, não, 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 não. Era como se algo dentro de mim lutasse contra aquilo. Bem-vindo ao Touching the Afterlife. Hoje, nosso convidado é Noah. Ele não esteve apenas preso entre grades, mas também em uma prisão espiritual, dominado pelo inimigo. Você não vai querer perder o testemunho poderoso de como ele foi completamente liberto. Obrigado por estar aqui, Noah. É um prazer. Estou animado. Então, por onde você gostaria de começar? Vou voltar à minha infância. Fui criado pelos meus avós desde que tinha cerca de 1 ano. Meus pais biológicos se separaram quando eu era bebê, e meu pai ficou com a guarda minha e da minha irmã. Ele morreu afogado quando eu tinha 1 ano, então minha avó acabou assumindo nossa criação. Minha mãe biológica, que tinha problemas mentais, era uma mentirosa compulsiva e outras questões, acabou nos entregando para minha avó. Fui criado por ela, e até hoje chamo minha avó e meu avô de mãe e pai. Pode ficar confuso, então vou tentar me referir a eles como avó e avô, mas se eu escorregar e disser mãe ou pai, é deles que estou falando. Minha avó se casou novamente quando eu tinha uns 4 anos, depois que o marido dela, meu avô biológico, morreu 3 meses antes do meu pai. Esse novo marido foi quem eu passei a chamar de pai. No geral, tive uma infância relativamente normal, com 2 pais em casa. Eu não os via como avós, mas como meus pais de verdade, e eles me tratavam como filho. Mas havia muita raiva naquela casa. Ambos eram cristãos, cresci em um lar cristão, e minha avó era cheia do Espírito Santo, uma verdadeira guerreira de oração. Graças a Deus por isso. Mas o ambiente era carregado de palavras duras, negatividade, brigas constantes. Quando eu era bem pequeno, talvez uns 3 anos, fui abusado pelo meu bisavô, não o avô biológico, mas o marido da minha bisavó. Não lembro de tudo, mas algumas imagens ficaram gravadas na minha memória e me marcaram profundamente. Aquilo me hipersexualizou desde cedo. Lembro de ter pensamentos que uma criança não deveria ter. Entre os 10 e 12 anos, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo. Fui abusado novamente, dessa vez pelo namorado de uma prima. Ele me mostrou vídeos e outras coisas, e aquilo virou um vício quase instantâneo na minha vida, um vício pesado. Enquanto isso, em casa, as coisas pioraram. As brigas verbais deram lugar à violência física. A tensão entre minha avó e meu avô aumentou, e foi nessa época que comecei a notar atividades demoníacas ao meu redor. Lembro de ter começado a sofrer com paralisia do sono. Na época, eu não sabia o que era, mas acordava no meio da noite, imobilizado na cama.
Tinha um programa no Disney Channel sobre o bicho-papão que eu sempre evitava, porque me assustava. Nunca assisti, nem ao trailer. Mas uma noite, acordei paralisado, sem conseguir fechar os olhos, como se algo me obrigasse a assistir aquela cena. Não era sonho, eu poderia procurar o exato momento no YouTube agora mesmo. Fiquei ali, preso, sem conseguir desviar o olhar. Isso aconteceu algumas vezes. Com todas as brigas e conflitos, meus avós acabaram se divorciando. Foi aí que eu piorei. Fiquei extremamente violento, cheio de raiva, brigando na escola o tempo todo, intimidando outros alunos. Fui suspenso tantas vezes que a escola teve que me colocar em meio período, só nas matérias principais. No ano seguinte, quase no fim, me expulsaram. No 8º ano, me deixaram voltar em tempo integral, mas em poucos meses já estavam me colocando em meio período de novo. A polícia vivia na escola e em casa. Eu tinha ataques de fúria tão fortes que quebrava xícaras na parede. Minha avó me levou ao hospital várias vezes por quebrar os nós dos dedos e as mãos. Era pura raiva, e ninguém sabia como lidar comigo. Ela acabou me levando ao médico e me colocando em remédios. Não estou aqui para julgar medicamentos, mas no meu caso, não funcionou. Só me deixou mais letárgico, ainda mais difícil de me concentrar na escola. Foi nessa época que comecei a ter sensações estranhas, quase demoníacas. Olhava no espelho e sentia vontade de fazer caretas assustadoras. Não sei explicar direito, era algo muito esquisito. E essas sensações só aumentavam. Acreditava na salvação, mas vivia como se ele não existisse. Cada vez que algo sobrenatural acontecia, eu sentia um frio na espinha, uma mistura de medo e fascínio. Era como se algo me puxasse para mais perto, mas ao mesmo tempo me empurrasse para longe. Eu queria entender, queria provar que aquilo era real, que não era só minha mente pregando peças. Então comecei a pesquisar, a devorar livros sobre ocultismo, possessões, rituais. Não porque quisesse me envolver, mas porque precisava de respostas. E quanto mais eu mergulhava, mais as coisas ao meu redor pareciam responder. Uma noite, depois de assistir a um documentário sobre exorcismos, decidi fazer um teste. Peguei um caderno velho e escrevi uma pergunta qualquer, algo como "Você está aqui?", e esperei. Não sei o que esperava, talvez um vento, um barulho, qualquer sinal. Mas então, do nada, a caneta começou a se mover sozinha. Não era minha mão. Eu senti os dedos frouxos, como se outra coisa os guiasse. As letras saíram tortas, quase rabiscos, mas dava para ler, sempre. Foi a primeira vez que senti algo além do medo. Senti raiva. Raiva de mim mesmo, por ter aberto portas que não sabia como fechar. Raiva do que estava acontecendo, porque, no fundo, eu sabia que não era brincadeira. A obsessão virou rotina. Eu gravava sons estranhos na casa, deixava câmeras ligadas à noite, anotava cada movimento suspeito. Minha avó começou a me olhar diferente, como se soubesse que eu estava brincando com fogo. Ela não falava muito, mas eu via nos olhos dela preocupação, decepção, mas também uma fé inabalável. Uma noite, depois de mais um episódio de panelas se movendo sozinhas, ela me chamou para o quarto dela. Não era uma conversa. Era uma ordem. "Noah, você precisa parar com isso", ela disse, segurando minha mão com força. "Você não está caçando demônios. Eles é que estão caçando você." Eu ri, nervoso. "Vó, eu só quero entender." Ela balançou a cabeça. "Entender? Você acha que eles querem ser entendidos? Eles querem é te destruir." Mas eu não escutei. Ou melhor, escutei, mas não acreditei. Até que uma noite, tudo mudou. Eu estava sozinho no meu quarto, mexendo no computador, quando a tela apagou. Não foi falta de energia, o monitor simplesmente desligou, como se alguém tivesse puxado o plug. E então, do escuro, ouvi um sussurro. Não era uma voz humana. Era algo áspero, gutural, como se várias gargantas falassem ao mesmo tempo. "Você nos chamou." Eu congelei. Não era minha imaginação. Eu sabia disso. E o pior? Eu queria responder.
Era como se uma parte de mim, uma parte que eu nem sabia que existia, estivesse ansiosa para dizer sim. Mas então, do nada, a porta do quarto bateu com tanta força que a maçaneta quebrou. E no mesmo instante, senti algo me puxar para trás, como se mãos invisíveis me arrastassem para longe da cama. Eu gritei, mas não saiu som. Foi como se minha voz tivesse sido roubada. Quando acordei, estava no chão, encolhido, tremendo. Minha avó estava ajoelhada ao meu lado, rezando. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Ela já sabia. Chega, ela disse, com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido antes. Amanhã, você vai à igreja. E vai pedir ajuda. Eu queria argumentar, dizer que não era necessário, que eu dava conta. Mas a verdade é que eu estava apavorado. Pela primeira vez, eu não queria mais saber. Não queria mais provas. Eu só queria que aquilo acabasse. E foi assim que, aos 16 anos, eu voltei para Deus. Não por fé, não por convicção, mas por desespero. Porque, no fim das contas, quando você sente que algo está te arrastando para o escuro, a única luz que resta é a que você já conhecia. E eu conhecia a dele. Sentia que algo dentro de mim se partia. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de quem finalmente entendia que estava sendo chamado pelo nome. E ali, com aquele pano ungido pressionado contra minha testa, eu soube que não era mais uma escolha. Era uma rendição. Kenny nunca mais voltou. No dia seguinte, minha namorada me acordou aos gritos, a polícia estava na porta. Ele tinha sido encontrado no banco de trás de um carro abandonado, com uma seringa ainda espetada no braço. A autópsia disse que era fentanil. Mas eu sabia que não era só isso. Porque na noite anterior, enquanto eu chorava no altar, ele estava lá fora, lutando contra sombras que só ele conseguia ver. E eu não tinha ido buscá-lo. A culpa me devorou por meses. Eu ia à igreja, lia a Bíblia, orava, mas tudo parecia vazio. Até que uma noite, sonhei com ele. Não era um sonho comum. Era como se ele estivesse na minha frente, sorrindo, mas com os olhos vazios. Então ele disse: "Você acha que eu fui embora? Eu só estou esperando você terminar o que começou." Acordei suando, com o gosto de metal na boca. E foi aí que entendi: Deus não me salvou para eu ficar parado. Ele me salvou para eu lutar. Comecei a frequentar reuniões de recuperação, não só para mim, mas para outros. Kenny tinha sido meu espelho e eu não queria que mais ninguém visse seu reflexo nele. Um ano depois, estava na frente de um grupo de adolescentes, contando minha história. Não como um herói, mas como um sobrevivente. Porque no fim das contas, a fé não é sobre nunca cair. É sobre ter alguém para te levantar quando você não consegue mais se mexer. E hoje, quando olho para trás, vejo que o desespero que me levou de volta a Deus não era fraqueza. Era o único jeito de ele me alcançar. Porque às vezes, a única maneira de você enxergar a luz é quando o escuro fica tão denso que não resta mais nada a perder. Ali, diante de mim, alguém me perguntou: "Você está pronto para entregar sua vida a Deus de verdade?" E eu disse sim. Não foi um sim qualquer. Foi um sim que rasgou o peito, que saiu da alma, como se cada palavra que eu já tinha dito antes fosse só um ensaio para aquele momento. E então ele orou por mim. Não foi uma oração bonita, cheia de floreios. Foi crua, urgente, como se Deus estivesse ali, com as mãos no meu ombro, dizendo: "Agora é a hora." E algo mudou naquela noite. Eu já tinha dito sim uma semana antes, mas dessa vez foi diferente. Era como se o Espírito Santo tivesse descido e me envolvido inteiro, como um fogo que não queima, mas consome tudo que não presta. Eu chorei o caminho todo de volta para casa, dirigindo com as lágrimas embaçando a visão, mas enxergando mais claro do que nunca. Porque ali, no meio daquela escuridão que eu achava que me definia, sou só um viciado, sou só um quebrado, Deus falou comigo. Não com trovões, não com vozes do céu, mas com uma certeza que atravessou os ossos: "Eu sei exatamente onde você está. E mesmo assim, eu te amo." Cheguei em casa ainda chorando, e contei tudo para minha namorada. Fomos para o banheiro,
porque era o único lugar onde dava para conversar sem que ninguém ouvisse. Eu mal conseguia falar, as palavras saíam entre soluços, e então, algo aconteceu. Algo que eu não sei explicar até hoje. Ela olhou para mim e disse: "Você sentiu isso? Esse frio?" Eu não tinha sentido nada. Mas no segundo seguinte, foi como se uma faca me atravessasse o peito. Não conseguia respirar. Era como se alguém estivesse apertando meus pulmões, como se o ar tivesse virado concreto. "Leve-o pro hospital", eu disse. Agora. Acordamos no dia seguinte com o telefone tocando. Era a mãe dela, aos gritos. "Ele morreu! Kenny morreu!" Eu não acreditei. Não podia acreditar. Kenny, meu melhor amigo, meu irmão de outra mãe. A gente passava Natal junto, jogando videogame, rindo, fumando, mas acima de tudo, vivendo. E de repente, ele não estava mais ali. A notícia me acertou como um soco no estômago. Entrei no chuveiro e chorei como uma criança, tentando entender como o mundo podia continuar girando depois daquilo. Não sei se o que aconteceu comigo naquela noite, aquela dor no peito, aquela falta de ar, tinha a ver com a morte dele. Não sei se era coincidência ou se Deus estava me mostrando, de alguma forma, que o fim estava mais perto do que eu imaginava. Só sei que, naquele momento, algo em mim quebrou. E quebrou de um jeito que não tinha conserto. Não dava mais para fingir que eu estava no controle. Saí do banho, peguei todas as minhas coisas, os cachimbos, os isqueiros, tudo que me prendia àquela vida, e levei para o quintal. Com um martelo, esmaguei cada peça até não restar nada reconhecível. Depois, cavei um buraco e enterrei os cacos. "Acabou", eu disse. "Chega." E era verdade. Porque depois da morte de Kenny, nada mais foi igual. A dor era grande demais para continuar mentindo para mim mesmo. Ele era meu parceiro de todas as horas. A gente se entendia sem precisar falar, como só irmãos de verdade conseguem. E de repente, ele se foi. Foi como se alguém tivesse arrancado um pedaço de mim. Mas, de alguma forma, no meio daquele luto, Deus estava ali. Porque foi justamente naquela época que eu voltei para ele. Não foi por acaso. Foi como se o próprio céu tivesse cronometrado tudo, a minha queda, o meu desespero, a minha decisão de me entregar, e então, a morte de Kenny, para me mostrar que eu não podia mais adiar. Noite seguinte, voltei ao culto. Era um pregador diferente, mas a mensagem era a mesma: arrependimento, redenção, a chance de recomeçar. Eu estava lá, sentado sozinho, quando alguém tocou no meu ombro. Era uma mulher, uma amiga em comum minha e de Kenny. Não vou dizer o nome dela, mas ela e a namorada eram complicadas. A namorada mexia com coisas que não deveria, e as duas sabiam como me puxar de volta para o buraco. Ela me chamou para fora da igreja, no meio do culto. "Minha namorada quer falar com você", disse. Eu sabia o que aquilo significava. Elas queriam me levar para fumar. Eu tinha acabado de enterrar meus cachimbos, tinha acabado de dizer chega. Mas mesmo assim, fui. Porque o inimigo sabe exatamente onde você é fraco. E naquele momento, minha fraqueza era a lembrança de Kenny. "Vamos fazer uma homenagem a ele", elas disseram. "Só um baseado, em memória dele." Eu sabia que era cilada. Sabia que era o diabo usando a dor para me arrastar de volta. Mas fui. E fumei. E depois daquele baseado, foi como se uma represa tivesse se rompido. Voltei a beber, voltei a fumar, voltei a afundar. A diferença é que, dessa vez, eu não desisti de Deus. Pelo contrário, quanto mais eu caía, mais eu me agarrava a Ele. Todo santo dia, eu acordava e me ajoelhava. "Senhor, me livra disso. Me livra das drogas, do álcool, dos cigarros. Me livra de mim mesmo." Lia a Bíblia, fazia devocionais, andava quilômetros de bicicleta até a cidade em busca de um emprego, algo que eu nunca tinha feito na vida. E mesmo assim, não conseguia parar. Era como se houvesse uma força me puxando para baixo, e outra, mais forte, me puxando para cima. Então, comecei a jejuar.
Não só de comida, mas das coisas que me escravizavam. Hoje não vou fumar. Amanhã, não vou beber. E quando a vontade vinha, eu esperava. Esperava até passar. Até que uma noite, deitado na banheira, senti que precisava fazer mais do que resistir. Precisava lutar. Então, comecei a repreender. Espírito de vício, em nome de Jesus, eu te repreendo. Espírito de morte, eu te repreendo. Espírito de desespero, sai de mim. Gritei, chorei, declarei, até que algo se quebrou dentro de mim. Na manhã seguinte, acordei livre. Não foi gradual. Não foi, hoje estou um pouco melhor. Foi como se alguém tivesse cortado as cordas que me prendiam. De um dia para o outro, o cigarro não tinha mais gosto. O álcool não me chamava. A maconha não me interessava. Era como se, de repente, eu enxergasse tudo com clareza. Isso nunca foi liberdade. Isso sempre foi prisão. E aí eu me pergunto, o que fez a diferença? Foi a misericórdia de Deus? Foi a minha insistência em buscá-lo, mesmo quando eu caía? Foi o fato de eu ter nomeado os espíritos que me escravizavam e os expulsado em nome de Jesus? Não sei. O que eu sei é que Deus viu o meu coração. Ele viu que, por baixo de toda aquela sujeira, eu queria ser livre. E Ele não me deixou desistir. Porque no fim das contas, a fé não é sobre nunca cair. É sobre se levantar uma vez a mais do que você caiu. E às vezes, a única maneira de Deus te alcançar é quando você chega ao fundo do poço e descobre que o chão é feito de mãos que te seguram. Que me convidaram. E eu fiquei pensando, será que eu fiz algo errado? Será que não toquei bem o suficiente? Mas no fundo, eu sabia. Não era sobre minha habilidade com o violão. Era sobre o lugar onde Deus queria que eu estivesse. Porque, veja bem, o Espírito Santo não age por acaso. Ele não nos coloca em lugares só para preencher espaços. Ele nos guia com propósito. E naquele momento, mesmo sem entender direito, eu sentia que algo maior estava em jogo. Então, decidi não forçar a barra. Não liguei para perguntar, não insisti. Apenas orei, Senhor, se esse não é o lugar, mostra-me onde é. E Deus, como sempre, não demorou a responder. Poucos dias depois, minha avó me ligou. Filho, o pastor daqui quer falar com você. Ele disse que teve uma palavra para você na oração. Meu coração disparou. Eu sabia que era Deus mexendo os pauzinhos. Peguei o carro e dirigi aqueles 45 minutos como se estivesse sendo puxado por um imã. Quando cheguei, o pastor me olhou nos olhos e disse, o Senhor me mostrou que você tem um chamado para a música na adoração. E não é aqui por acaso. É aqui que você vai florescer. Naquele instante, tudo fez sentido. As portas que se fecharam antes não eram rejeição, eram redirecionamento. Deus não me deixaria estagnado em um lugar onde meu dom não seria usado da maneira que Ele planejou. E ali, naquela igreja, eu senti o mesmo fogo que havia me consumido no culto de avivamento. As pessoas levantavam as mãos, o Espírito se movia, e eu sabia, era ali que eu pertencia. Comecei a tocar no ministério de louvor, e não era só sobre música. Era sobre ver vidas sendo transformadas. Pessoas chorando aos pés do altar, outras sendo batizadas no Espírito, outras simplesmente chegando quebrantadas e saindo renovadas. E eu? Eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Não porque eu era perfeito, mas porque Ele é fiel. Mas sabe o que é mais louco? Deus não nos chama só para um lugar. Ele nos chama para uma missão. E aquela igreja, aquele ministério, era só o começo. Porque logo depois, começaram a surgir oportunidades de levar a adoração para outros lugares, cultos em prisões, eventos em cidades vizinhas, até mesmo um convite para tocar em um grande congresso de jovens. E em cada um desses momentos, eu senti a mesma certeza, isso não é coincidência. É Deus abrindo o caminho. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes, a gente fica tão focado em onde Deus nos colocou que esquece de olhar para o que Ele está fazendo através de nós. Aquele convite que não veio, aquela porta que se fechou, aquele silêncio que pareceu rejeição,
tudo isso pode ser o prelúdio de algo maior. Por que Deus não nos abandona no meio do caminho? Ele nos prepara, nos molda e, no tempo certo, nos lança para onde Ele sempre quis que estivéssemos. E se hoje você está em um lugar onde não se sente pertencente, onde as coisas não fazem sentido, onde parece que Deus está em silêncio, não desista. Ele está trabalhando nos bastidores. E quando menos esperar, você vai olhar para trás e ver que cada passo, cada tropeço, cada porta fechada, era parte de um plano perfeito. Porque Deus não erra. Ele só sabe fazer milagres. Casa, eu não vou ficar aqui. Mas eu já estava fora de controle. A raiva me cegava, o álcool me queimava por dentro, e a traição parecia uma faca cravada no peito. Quando cheguei, ele estava lá, parado na varanda, como se nada tivesse acontecido. E naquele momento, eu não vi um amigo. Vi um ladrão. Alguém que tentou roubar o que restava do meu coração despedaçado. Eu saltei do carro antes mesmo de parar direito. Ele levantou as mãos, tentando se explicar, mas as palavras se perderam no vento. Minhas mãos agiram antes da razão. Um soco. Depois outro. E mais outro. Cada golpe era um grito sufocado, uma dor que eu não sabia como colocar em palavras. Ele caiu no chão, e eu continuei. Não por ódio, mas por desespero. Porque, no fundo, eu sabia que não era ele que eu queria machucar. Era a mim mesmo. Era a culpa. Era o vazio que me consumia desde que eu tinha escolhido destruir tudo. Alguém me puxou. Minha ex-esposa gritava, chorava, implorava para eu parar. Mas eu não conseguia. Até que, de repente, a névoa se dissipou. E ali, no meio do caos, eu vi o que tinha feito. O sangue. O medo nos olhos dele. A vergonha nos meus. E então, como um balde de água fria, a realidade me atingiu, eu tinha perdido tudo. Não só ela. Não só a minha família. Mas a mim mesmo. Fui embora dali sem olhar para trás. Não havia mais nada a dizer. No dia seguinte, acordei com o peso do mundo sobre os ombros. A ressaca era física, mas a dor era muito mais profunda. Liguei para o meu pastor. Precisava de ajuda. Precisava de Deus. Porque, pela primeira vez, eu entendi que não dava mais para fugir. Não dava para anestesiar a culpa com álcool, com drogas, com raiva. Eu tinha chegado ao fundo do poço, e a única coisa que restava era olhar para cima. Ele me recebeu sem julgamento. Sem condenação. Apenas com amor. E ali, naquele escritório simples, comecei a entender que Deus nunca tinha me abandonado. Mesmo quando eu o abandonei. Mesmo quando eu escolhi o caminho mais escuro. Ele estava ali, esperando que eu me rendesse. Não para me punir, mas para me restaurar. Os meses seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Tive que enfrentar a verdade, eu era um viciado. Um homem quebrado. Um marido fracassado. Mas, pela primeira vez, eu não estava sozinho nessa luta. Deus me deu pessoas que me amavam o suficiente para me confrontar. Que me amavam o suficiente para não me deixar desistir. E, pouco a pouco, comecei a me reconstruir. Hoje, quando olho para trás, vejo que cada queda, cada erro, cada noite de desespero, fazia parte de um plano maior. Deus não me deixou no chão. Ele me levantou. E me mostrou que, mesmo nas minhas piores escolhas, Ele ainda tinha um propósito para mim. Porque o amor de Deus não é condicional. Ele não nos ama porque somos perfeitos. Ele nos ama porque é perfeito. E é esse amor que nos transforma. Se você está lendo isso e se sente perdido, quebrado, como se não houvesse mais esperança, eu te digo, não desista. Deus não terminou com você. O que o inimigo planejou para te destruir, Deus vai usar para te levantar. Mas você precisa dar o primeiro passo. Precisa se render. Precisa deixar ele entrar. Porque, no final, a graça sempre vence. E a redenção sempre chega. Em Tire Abismo. Mesmo quando eu não o buscava, ele me buscava. Mesmo quando eu o rejeitava, ele me amava.
E nessas raras brechas de lucidez, quando as drogas não conseguiam mais anestesiar a verdade, eu sentia sua presença como um fogo queimando no peito, um fogo que eu tentava apagar com mais veneno, mas que nunca se apagava por completo. Você já se sentiu tão longe de Deus que achou que ele tinha desistido de você? Eu também. Mas a verdade é que ele nunca desiste. Ele nos persegue com uma paixão que desafia toda a lógica. Quando eu estava no fundo do poço, roubando, mentindo, me destruindo, ele ainda estava lá, não como um juiz de braços cruzados, mas como um pai de braços abertos, esperando o momento em que eu finalmente olhasse para cima. E quando eu olhei, mesmo que por um segundo, ele estava ali. A vergonha é uma das armas mais cruéis do inimigo. Ela nos convence de que somos irrecuperáveis, de que nosso pecado é grande demais, de que Deus não pode, ou pior, não quer, nos perdoar. Mas a graça não tem limites. Ela não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os quebrados. E se você está lendo isso e se sente envergonhado, lembre-se, Deus não se envergonha de você. Ele se envergonha do pecado, mas nunca de quem você é, seu filho, sua filha, feito à sua imagem, mesmo quando essa imagem está distorcida pela lama do mundo. Eu não senti convicção por muito tempo porque as drogas tinham roubado minha capacidade de sentir. Mas Deus não precisa da nossa sensibilidade para agir. Ele age na escuridão, nos lugares mais sujos, nas situações mais desesperadoras. Ele não espera que a gente se limpe para nos abraçar, ele nos abraça para que possamos ser limpos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um dia, depois de mais uma noite de caos, eu acordei em um lugar que não reconhecia, com pessoas que não conhecia, e pela primeira vez em anos, eu chorei, não por causa da abstinência, não por causa da vergonha, mas porque algo dentro de mim se quebrou. Não foi um choro de derrota, foi um choro de rendição. E sabe o que aconteceu depois? Nada de mágico. Não houve raios de luz descendo do céu, nem vozes celestiais me dizendo o que fazer. Mas houve algo melhor, uma quietude. Uma certeza de que, mesmo no meio daquela bagunça, eu não estava sozinho. E foi essa certeza que me fez dar o primeiro passo, não em direção à perfeição, mas em direção a Ele. Porque a redenção não é sobre consertar a si mesmo, é sobre deixar que Ele te conserte. Se você está no fundo hoje, se a vergonha te sufoca, se as drogas, o álcool, os erros ou o pecado te fizeram acreditar que não há saída, eu te digo, há. Não porque você é forte o suficiente para sair sozinho, mas porque Ele é forte o suficiente para te carregar. E Ele está esperando. Não com um dedo apontado, mas com as mãos estendidas. Tudo o que você precisa fazer é parar de correr. Parar de lutar contra Ele. E deixar que Ele te levante. Porque no final, não importa o quão fundo você tenha caído. O que importa é que Ele desceu mais fundo ainda. E Ele nunca te deixou. Nem por um segundo. Porque o mundo tentou te convencer de que não havia retorno, mas eu te digo, há. Não porque você mereça uma segunda chance, mas porque Ele já pagou por ela. E Ele não está te esperando com um veredito, mas com um abraço. Tudo o que você precisa fazer é parar de se esconder. Parar de acreditar que está sozinho nessa luta. E deixar que Ele te mostre o caminho de volta. Porque não importa o que você tenha feito. O que importa é que Ele já fez mais do que suficiente. E Ele nunca desviou os olhos de você. Nem por um instante. Você já sentiu que a escuridão era o único lugar onde cabia? Que cada passo em falso te afundava mais, e que não havia força humana capaz de te puxar para fora? Eu conheço essa sensação. Eu vivi isso. E sei que, quando o inimigo te cerca, ele não quer apenas te derrubar, ele quer te apagar. Ele vem para roubar, matar e destruir, e eu sentia isso no ar. Algo ruim estava por vir. Eu sabia. Tentamos nos esconder, mas não havia esconderijo que bastasse. Assim que cruzamos a divisa do estado, as luzes vermelhas e azuis iluminaram o retrovisor. Era o fim de uma corrida que eu nem sabia que estava perdendo. A prisão não foi um castigo para mim. Foi um refúgio. Um lugar onde, pela primeira vez em anos, eu não podia correr mais. Onde as drogas não estavam ao alcance da mão,
onde as agulhas não eram compartilhadas entre desconhecidos, onde o barulho da minha própria mente finalmente diminuiu. Mas mesmo ali, o inimigo não desistiu. Ele usou as mãos de outros para me lembrar que eu ainda estava no jogo dele. Um alvo nas costas, um soco que eu não vi chegar, um joelho dobrado sobre a cama de metal até quase quebrar. Eu estava no chão, com a boca sangrando, e ainda assim, em meio à dor, algo em mim sussurrava: isso não é tudo. Tem mais. Foi quando ouvi falar em libertação. Alguém me disse que talvez eu precisasse disso. Eu ri. Demônios? Eu? Eu era só um viciado, um criminoso, um cara que enganava até a própria avó, a mulher que me criou, que me amava mais do que a mim mesmo. Eu entrava na casa dela com um sorriso, fingia que estava tudo bem, e depois me trancava no banheiro para engolir comprimidos roubados. Como eu podia fazer isso com ela? Como eu podia ser aquele monstro? Mas era exatamente isso: o inimigo não quer só te destruir. Ele quer te transformar em alguém que você não reconhece. E eu não me reconhecia mais. Até que minha avó ligou. Ela disse que tinha orado por mim e que Deus lhe dera uma visão. Eu estava atrás das grades. Não foi uma ameaça. Foi uma profecia. E no fundo, eu sabia que era verdade. Eu já tinha passado por cadeias antes, entradas e saídas rápidas, tempo suficiente para me desintoxicar por alguns dias, mas nunca o bastante para me livrar do vício. Porque o vício não é só o corpo implorando por mais. É a alma gritando por algo que só ele pode dar. E sem ele, é uma batalha perdida. Você acorda tremendo, suando, com a sensação de que vai morrer se não usar. E mesmo que consiga passar por isso, o que vem depois? A mesma rotina, os mesmos erros, a mesma escuridão. Dessa vez, porém, foi diferente. Dessa vez, eu não estava só de passagem. Dessa vez, o juiz não teve escolha. Mandator minimus. 10 anos. 10 anos fixos, sem redução, sem apelação. 10 anos de vida trancados em uma cela. Eu tinha 24 anos. Quando saísse, teria 34. 34. Uma década inteira roubada. E o pior não era nem o tempo, era a certeza de que, sem uma mudança real, eu sairia igual. Ou pior. Mas Deus não te abandona no fundo do poço. Ele desce até lá. E às vezes, ele usa as mãos mais improváveis para te puxar para cima. No meu caso, foram as mãos de um carcereiro que me ofereceu uma Bíblia. De um companheiro de cela que orou por mim. De uma avó que nunca deixou de acreditar. E de um Deus que, mesmo quando eu o rejeitava, nunca me rejeitou. Porque no final, não são as nossas quedas que definem quem somos. É a mão que nos levanta. E essa mão? Ela está estendida para você agora. Como família. E naquele momento, eu precisava de família. Precisava de algo que me fizesse sentir menos sozinho, menos perdido. Mas o que eles me ofereciam não era amor, era uma armadilha disfarçada de lealdade. E eu caí nela como um tolo. 3 dias. Foi o tempo que levei para jogar fora 9 meses de oração, de luta, de quase redenção. A metanfetamina estava ali, brilhando como um falso farol, e eu corri em direção a ela como se fosse a salvação. Mas não era. Era apenas mais uma corrente, mais um peso me arrastando para baixo. E o pior? Eu sabia disso. No fundo, eu sabia que estava trocando 3 anos de liberdade condicional por uma sentença muito mais longa, uma que não se media em dias ou anos, mas em vidas desperdiçadas. Meu amigo, o mesmo que me protegia, que me dava café, que enchia minha caixa de comida, era o mesmo que me oferecia droga. Ele não via mal nisso. Para ele, era normal. Para mim, era um retrocesso. Mas a vergonha de dizer não era maior do que o medo de voltar a ser quem eu era antes. Então eu disse sim. E naquele instante, senti como se Deus tivesse se afastado. Como se ele tivesse me dado uma chance, uma porta aberta para sair daquele inferno com dignidade, e eu tivesse escolhido pular de volta para as chamas. Mas Deus não desiste de nós, mesmo quando nós desistimos de nós mesmos.
Ele usa até os nossos erros para nos mostrar o caminho. E foi exatamente isso que aconteceu. Porque, depois de alguns dias afundado naquela névoa química, algo dentro de mim se quebrou. Não foi um arrependimento dramático, não foi uma epifania. Foi um cansaço profundo, uma exaustão que vinha de anos lutando contra mim mesmo. E então, pela primeira vez em muito tempo, eu chorei. Não por pena, não por medo, mas por uma clareza brutal, eu não queria mais aquilo. Naquela noite, sozinho na minha cela, eu peguei a Bíblia que o carcereiro tinha me dado meses antes. As páginas estavam amassadas, algumas rasgadas, mas as palavras ainda estavam lá. E pela primeira vez, eu realmente as li. Não como um ritual, não como um pedido desesperado por um milagre, mas como alguém que finalmente estava pronto para ouvir. E ali, entre aquelas linhas, encontrei algo que nunca tinha entendido antes: Deus não me amava apesar dos meus erros. Ele me amava através deles. Não foi fácil. Os dias seguintes foram uma batalha. A vontade de usar ainda estava lá, latejando como uma ferida aberta. Mas agora eu tinha uma escolha real: continuar me afogando ou agarrar a mão que nunca tinha me soltado. E dessa vez, eu escolhi agarrar. Escolhi acreditar que, mesmo no fundo do poço, mesmo quando eu não merecia, havia uma saída. E essa saída não era uma porta mágica, era um caminho. Um caminho estreito, difícil, mas que valia a pena ser percorrido. Porque no final, não são as nossas recaídas que definem quem somos. É a coragem de nos levantarmos depois delas. E essa coragem? Ela já está dentro de você. Só precisa ser despertada. Marca dos 3 pontos tatuados no rosto, um símbolo que eu, em algum momento, havia sonhado em carregar. Mas ali, folheando aquelas páginas, algo estranho acontecia: as palavras não eram mais apenas letras. Elas queimavam. Como se cada versículo fosse um espelho virado contra mim, mostrando não o homem que eu queria ser, mas o homem que eu já era, e o que eu estava prestes a me tornar. E então veio o dia em que o peso daquela escolha se tornou insuportável. Não foi um raio caindo do céu, nem uma voz trovejando dos alto-falantes da prisão. Foi mais simples, mais cruel. Foi um sussurro no meio do barulho ensurdecedor das grades, das vozes, dos passos ecoando no concreto. Um sussurro que dizia: você realmente acha que isso vai te salvar? E pela primeira vez, eu parei para responder. Não com palavras, mas com o silêncio de quem finalmente enxerga a armadilha. Porque o status não era poder. Era uma coleira. A violência não era respeito. Era medo disfarçado de lealdade. E aqueles irmãos que me ofereciam proteção? Eles não estavam me puxando para cima, estavam me afundando mais fundo, só que agora com uma corrente no tornozelo. Uma corrente que eu mesmo havia forjado, elo por elo, na ilusão de que pertenceria a algo maior. Mas o que eles não sabiam, o que eu mesmo demorei a entender, é que a verdadeira força nunca esteve no grupo. Estava no momento em que você decide que não precisa mais dele. No instante em que você olha para o espelho, em vez de ver um soldado de uma guerra sem sentido, enxerga um homem capaz de escolher sua própria batalha. E a minha? Não era contra os outros. Era contra a mentira que eu vinha alimentando, a de que eu precisava ser alguém para merecer ser salvo. Então, quando o dia amanheceu e o chamado para mais uma rodada de violência ecoou pelos corredores, eu não levantei. Não corri. Não gritei. Apenas respirei fundo e deixei que o silêncio falasse por mim. E sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Ninguém veio me buscar. Ninguém me puniu. Porque, no fundo, todos ali já sabiam o que eu estava começando a descobrir, que a maior rebelião não é desafiar o sistema, mas recusar-se a ser mais uma peça dele. E foi assim, no meio daquele caos, que eu entendi uma verdade simples, mas que mudaria tudo: você não precisa ser o mais forte, o mais cruel ou o mais temido para ser livre. Você só precisa ser corajoso o suficiente para dizer chega. Mesmo que suas mãos ainda tremam. Mesmo que sua voz ainda vacile. Mesmo que, por um segundo, você tenha medo de que ninguém vá te ouvir. Porque no final, a liberdade não é um lugar para onde você escapa.
É uma decisão que você toma, todos os dias, a cada escolha, a cada passo. E a minha? Eu decidi que não queria mais ser o prisioneiro de uma ilusão. Queria ser o homem que, mesmo trancado entre quatro paredes, finalmente havia encontrado a chave. As correntes que eu mesmo havia forjado. E ali, entre aquelas páginas que não eram minhas, mas que caíram no meu colo como um mapa em meio ao nevoeiro, eu entendi, Deus não me abandonara. Ele apenas esperava que eu parasse de correr. Aquele livro não era um acaso. Era um sinal. E sinais não gritam, eles sussurram, até que você finalmente se cale para ouvi-los. Eu me calei. E quando o fiz, descobri que a voz que sempre esteve ali não era a dos homens que me ofereciam poder, nem a dos que me cobravam lealdade, nem mesmo a dos meus próprios medos. Era uma voz mais antiga, mais firme, que me chamava pelo nome quando eu já nem sabia mais quem eu era. Comecei a devorar cada palavra como quem bebe água depois de dias no deserto. Não importava se era madrugada, se o silêncio da cela pesava como chumbo, se meu companheiro de cela revirava os olhos quando eu acendia a luz para ler. Eu precisava daquilo mais do que de ar. E quanto mais eu lia, mais as paredes ao meu redor pareciam se afastar, como se o próprio inferno que eu havia construído começasse a ceder espaço para algo maior. Algo que não dependia de grades, nem de drogas, nem da aprovação de ninguém. Então, veio a música. Não a dos shows, não a dos acordes vazios que eu tocava para impressionar os outros, mas a música que nasce quando você se ajoelha e deixa que algo além de você mesmo preencha o silêncio. Eu fechava os olhos e cantava, mesmo que fosse só para as paredes. Mesmo que meu companheiro de cela me olhasse como se eu tivesse perdido o juízo. Porque, pela primeira vez, eu não estava tentando provar nada. Eu só estava ali, inteiro, entregue. E foi assim que eles perceberam. Os mesmos caras que antes me chamavam para as mesas de pôquer, para as negociações de drogas, para os planos que nunca terminavam bem, eles começaram a me olhar diferente. Não era medo, nem desconfiança. Era algo mais profundo, como se soubessem que eu havia encontrado uma saída e, por mais que não entendessem, sentissem que aquela porta também estava aberta para eles. Alguns riram. Outros me chamaram de fraco. Mas havia aqueles que, no meio da noite, vinham até mim e perguntavam baixinho: como você faz isso? Como consegue ficar em paz? Eu não tinha respostas prontas. Só sabia que a paz não era algo que se conquistava com punhos cerrados, mas com as mãos abertas. E que a liberdade não estava no controle, mas na rendição. Até que um dia, descobri a verdade sobre meu companheiro de cela. Ele havia me delatado. Não por maldade, mas por medo, medo de ser arrastado para o fundo comigo. No começo, a raiva queimou como ácido. Como ele pôde? Depois de tudo? Mas então, lembrei-me das palavras que eu mesmo havia lido: perdoa, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E percebi que o perdão não era um favor que eu fazia a ele. Era um presente que eu dava a mim mesmo. Porque, no final das contas, a prisão mais cruel não eram as grades. Era o ódio que carregávamos dentro de nós. E eu já havia passado tempo demais acorrentado a ele. Reputação a zelar. E naquele momento, o orgulho gritava dentro de mim: você não pode deixar isso passar. Eles vão pensar que você é fraco. Mas então, algo mais forte do que o orgulho falou mais alto. Algo que eu havia aprendido naquelas noites em claro, lendo as escrituras à luz de uma lanterna: se alguém te ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Eu não queria oferecer a outra face. Eu queria revidar. Queria que ele sentisse a mesma dor que eu sentia, a mesma humilhação. Mas ali, ensanguentado, com o lábio rasgado e o corpo tremendo, entendi que a verdadeira força não estava em devolver o golpe. Estava em não dar ao ódio o poder de me definir. Os dias seguintes foram um teste. Cada olhar dos outros detentos era uma pergunta silenciosa: por que você não fez nada? Alguns cochichavam. Outros riam. Mas eu sabia que, no fundo, eles também estavam assustados, porque, no sistema, a violência é a moeda corrente, e quem se recusa a jogar o jogo vira um alvo. Ou um exemplo. Meu companheiro de cela não voltou a me encarar. Nem pediu desculpas.
Nem sequer mencionou o que havia acontecido. E eu também não. Porque, às vezes, o perdão não precisa de palavras. Às vezes, ele é um silêncio que diz mais do que qualquer grito. Mas o mais difícil não foi ignorar os olhares dos outros. Foi ignorar a voz dentro de mim que sussurrava: você falhou. Você deveria ter agido. Porque, no mundo em que eu vivia, a fraqueza era imperdoável. E eu havia escolhido ser fraco. Só que, com o tempo, percebi que não era fraqueza. Era liberdade. Cada vez que eu escolhia não retaliar, cada vez que eu engolia o orgulho e deixava Deus lidar com a justiça, eu me sentia mais leve. Como se, aos poucos, as correntes que me prendiam estivessem se quebrando. E então, um dia, aconteceu algo inesperado. Um dos caras mais respeitados do pavilhão, um sujeito que todos temiam, que já havia quebrado mais ossos do que eu podia contar, veio até mim. Ele me olhou de cima a baixo, como se me avaliasse, e disse: Ei! Você é diferente. Não era um elogio. Era uma constatação. E, pela primeira vez, eu não me senti julgado. Me senti visto. Porque, no fim das contas, a prisão não era feita só de grades. Era feita de escolhas. E a minha escolha era simples: continuar sendo prisioneiro do ódio, ou finalmente ser livre. E naquele instante, algo dentro de mim se partiu. Não era dor. Não era medo. Era como se uma corrente invisível estivesse sendo arrancada do meu peito, lasca por lasca, e cada pedaço que se soltava deixava um vazio que eu nem sabia que existia. O grito que saiu de mim não era meu, era gutural, animalesco, como se algo estivesse sendo arrancado à força. E então, de repente, silêncio. Eu caí no chão, exausto, mais leve. Pela primeira vez em anos, eu conseguia respirar sem aquele peso no peito, sem aquela voz sussurrando que eu não merecia perdão, que eu estava condenado. Eles me ajudaram a levantar, e eu olhei para eles como se os visse pela primeira vez. Não eram apenas pessoas. Eram mãos estendidas no escuro, dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Nos dias seguintes, foi como se uma névoa tivesse se dissipado. Coisas que eu nem percebia que me prendiam, a raiva que explodia do nada, o nojo de mim mesmo depois de ceder à tentação, aquele sentimento de que Deus estava sempre me observando com decepção, começaram a perder força. Não desapareceram de uma vez, mas eu consegui enxergá-las pelo que eram: mentiras. E pela primeira vez, eu tive coragem de enfrentá-las. Mas a verdadeira mudança não veio só da libertação. Veio da escolha de não voltar atrás. De não me esconder mais. Eu voltei à igreja, mas dessa vez não como alguém que estava lá por obrigação, ou por medo, ou por vergonha. Eu fui porque queria estar lá. Porque, pela primeira vez, eu sentia que pertencia àquele lugar. E quando o pastor me chamou para liderar um grupo de louvor, eu não hesitei. Não foi perfeito. Ainda havia dias em que a velha voz tentava voltar, dias em que eu olhava para o meu passado e sentia o peso das minhas falhas. Mas agora eu sabia uma coisa: eu não era mais refém delas. Hoje, quando olho para trás, vejo que a prisão nunca foi só um lugar. Era um estado de espírito. E a liberdade? A liberdade não é a ausência de grades. É a coragem de escolher, todos os dias, não ser escravo do que já passou. É acordar e decidir que, mesmo com as cicatrizes, você ainda pode ser inteiro. Que, mesmo com os erros, você ainda pode ser amado. E que, no fim das contas, a redenção não é algo que você conquista, é algo que você aceita. E quando aceita, descobre que nunca esteve sozinho. E naquele instante, algo dentro de mim se quebrou não como um vaso que se estilhaça, mas como um muro que finalmente desaba. As lágrimas vieram sem aviso, quentes, incontidas, como se cada gota carregasse anos de perguntas sem resposta. Eu tremia, não de medo, mas de alívio. Era como se, depois de tanto tempo vagando por corredores escuros, alguém tivesse acendido a luz e dito: aqui. Você sempre esteve aqui. E então, veio a libertação. Não uma promessa distante, não um talvez um dia, mas um agora tão concreto que doía. O vício que me prendia como uma segunda pele simplesmente caiu.
As palavras que antes escorregavam da minha boca sem controle, agora pareciam estranhas, como se pertencessem a outra vida. Os risos baratos, as piadas que me definiam, tudo se dissolveu em silêncio. E eu soube, com uma certeza que não pedia provas, que aquilo não era obra minha. Era algo maior. Algo que me via não como eu era, mas como eu poderia ser. Mas a batalha não tinha acabado. 3 dias depois, voltei. E dessa vez, o que me encontrou não era um fantasma do passado, era uma presença viva, rastejante, que se enroscava em mim como uma serpente. Meu corpo se contorceu sem que eu mandasse, meus lábios sibilaram sons que não reconheci como meus. Até que uma voz disse: "Sibile seu caminho de volta ao abismo." E só então eu entendi. Não era eu. Nunca tinha sido. Eles me seguraram mãos firmes, vozes que não tremiam. E quando o peso finalmente me deixou, foi como se um fôlego novo preenchesse cada espaço vazio que eu nem sabia que existia. No dia seguinte, estranhos me paravam na rua. "Você está diferente", diziam. "Mais leve. Como se algo tivesse saído de você." E eu sabia que não era apenas impressão. Era a marca de algo que não podia ser explicado, apenas vivido. Mas a verdade mais profunda veio depois, quando percebi que a liberdade não era um ponto de chegada, era um caminho. Ainda havia sombras, ainda havia lutas. A diferença é que agora eu sabia que não precisava vencê-las sozinho. Não precisava me limpar antes de voltar para Deus. Ele nunca tinha me deixado ir. Eu é que, por tanto tempo, me recusará a acreditar que merecia ser encontrado. E então veio o sonho. Os gafanhotos, aquela nuvem escura, sufocante me cercando, me perseguindo. Eu corri, me escondi, mas eles estavam em toda parte. Até que, dentro daquele prédio estranho, entre corredores que não levavam a lugar nenhum, eu entendi, não eram os insetos que me assustavam. Era a solidão. A ideia de que, mesmo cercado de gente, eu ainda podia estar perdido. Até que aquela presença calma ao meu lado me guiou. E em cada porta que eu abria, em cada rosto vazio que encontrava, eu buscava um pai que nunca aparecia. Mas no fim, não era ele que eu precisava encontrar. Era a mim mesmo. Um menino que, por anos, acreditou que redenção era algo a ser conquistado, quando na verdade sempre foi um convite aberto, paciente, esperando apenas que eu dissesse sim. Me assustavam. Era a solidão. A ideia de que, mesmo cercado de gente, eu ainda podia estar perdido. Até que aquela presença calma ao meu lado me guiou. E em cada porta que eu abria, em cada rosto vazio que encontrava, eu buscava um pai que nunca aparecia. Mas no fim, não era ele que eu precisava encontrar. Era a mim mesmo. Um menino que, por anos, acreditou que redenção era algo a ser conquistado, quando na verdade sempre foi um convite aberto, paciente, esperando apenas que eu dissesse sim. E então veio o sonho. Um pesadelo tão real que as lágrimas ainda escorriam quando acordei. No sonho, eu estava ali, naquele corredor interminável, e ela, minha tia, ainda lutava contra o câncer, mas seus olhos já não me reconheciam. Virou o rosto, indiferente, como se eu fosse um estranho. E então, de repente, tudo se distorceu. Minha namorada, que antes era afeto, tornou-se algo grotesco, a boca escancarada em um sorriso demoníaco, a língua retorcida como se quisesse me arrastar para o abismo. Foi ali que entendi, aquela porta no fim do corredor não era uma saída. Era o limite. O ponto sem volta. E quando gritei, quando me agarrei ao batente com todas as forças, implorando por perdão, senti o peso da verdade, eu já sabia para onde aquilo me levaria. Não, 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 não. As palavras saíam rasgadas, enquanto algo me puxava para dentro. E então, no desespero, clamei: "Por favor, me dê um bilhete para a pátria do Pai." Acordei encharcado, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. O medo era palpável, mas havia algo mais, uma certeza estranha, como se aquele sonho não fosse apenas um aviso, mas um chamado. Fui até o computador e digitei Vaterland. Nunca tinha usado essa palavra. Nunca tinha ouvido, sequer. Mas lá estava, artigos, livros,
referências a um lugar que não era deste mundo. O céu é a pátria do Pai. E então entendi. Não era coincidência. Era um sinal. O Espírito Santo havia me dado aquele sonho para me mostrar o que eu já sabia, mas teimava em ignorar, enquanto eu vagava por corredores escuros procurando meu Pai. O que eu realmente buscava era o Pai. E ele não estava lá. Porque o inferno não é um lugar de encontros, é o lugar onde se perde até a esperança de ser encontrado. Corri para o quarto da minha namorada, tentando explicar o que tinha acontecido, mas as palavras saíam aos tropeços, entrecortadas pelo pânico. Eu quase fui, eu vi, era real. Ela me olhou, confusa, mas eu não conseguia parar. Precisava contar. Precisava entender. E então, no meio do caos, uma pergunta me atravessou. E se eu tivesse morrido de verdade? Mas minha tia ainda estava viva. Era só um sonho. Só um sonho, mas tão vívido que parecia mais real do que a própria realidade. Foi esse sonho que me levou de volta à igreja. Não como um visitante, não como alguém que ia por obrigação, mas como quem finalmente entendeu o convite. E ali, diante do altar, algo mudou. Não foi mágica. Não foi um milagre instantâneo. Foi o começo de uma rendição. Uma entrega que não pedia perfeição, mas sim disposição. Senhor, eu não sei como fazer isso direito, mas estou aqui. Mesmo quando falho, mesmo quando caio, estou aqui. Tira de mim o que me afasta de ti. Mesmo que doa. Mesmo que seja lento. E ele tirou. Não de uma vez, não como eu imaginava, mas aos poucos, como quem descasca uma cebola camada por camada, até chegar ao centro. E o que encontrei não foi um julgamento, mas um abraço. Não foi condenação, mas liberdade. A mesma liberdade que eu buscava nos braços de um pai terreno, mas que só podia ser encontrada nos braços do Pai eterno. Hoje, quando olho para trás, vejo a mão de Deus em cada detalhe. Nas quedas, nos erros, nos momentos em que achei que estava perdido. Ele nunca me deixou. Nunca me abandonou. Mesmo quando eu não o via, ele estava ali, esperando que eu parasse de correr, que eu parasse de buscar respostas nos lugares errados, que eu simplesmente dissesse sim. E agora, quando as tentações voltam, quando as velhas feridas ameaçam se abrir, eu não fujo. Eu me ajoelho. Jesus, eu ainda estou lutando. Mas estou lutando contigo. E é nessa entrega diária, nesse sim constante, que a transformação acontece. Não porque eu seja forte, mas porque Ele é fiel. Não porque eu mereça, mas porque Ele escolheu me amar assim mesmo. E se você está ouvindo isso e se sente perdido, se já procurou redenção em todos os lugares errados, se já se agarrou a portas que só levam a corredores escuros, saiba de uma coisa, o convite ainda está de pé. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre parar de correr. É sobre olhar para aquele que nunca deixou de olhar para você. É sobre dizer, mesmo que com a voz trêmula, Pai, eu estou aqui. E preciso de ti. Porque no fim, a única coisa que nos separa do inferno não é a nossa bondade, mas a graça dele. E ela está disponível. Basta dizer sim.